Chegando a informação do Galo e ao vivo conosco o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara. Ó, presidente, seja bem-vindo. Mais uma vez, uma alegria recebê-lo aqui no 98 Futebol Clube. Boa tarde, muito obrigado aí a você, a todos os ouvintes aí da 98, a toda a turma aí da bancada. É um prazer, uma alegria sempre muito grande falar com todos vocês, e em especial com a torcida atleticana. Maravilha. Presidente, nas últimas horas, muitas questões no noticiário do Atlético, e a gente gostaria que, na medida do possível, você conosco aqui ajudasse a gente a entender o que está acontecendo. É uma informação que vai para o torcedor do Atlético, evidentemente. Igor até quer ponderar alguns pontos mais polêmicos com o senhor. Nada melhor do que ouvir, então, a voz oficial, claro, o posicionamento oficial do clube através do presidente, o Sérgio. Em relação a várias questões suscitadas aí nesse final de semana, né? Acho que talvez a que tenha dado maior polêmica tenha sido em relação a uma parte dos atletas ou um grupo de atletas insatisfeito com o momento financeiro do clube, reclamando aí dos atrasos salariais que não é escondido de ninguém, que eles estão realmente acontecendo, e citando o fato da comissão técnica do Jorge Sampaoli receber em dia e eles não, né? Como que está sendo trabalhada essa questão de uma insatisfação interna de um grupo de atletas, como não citou aí na matéria quais atletas a gente pode imaginar que seja um grupo, assim como foi na época da insatisfação com o Dudamel, etc. Como que está sendo tratada essa questão e também como que está sendo tratada a questão da viabilização de recursos para quitar ou integralmente ou parte desses valores que estão pendentes aí com os jogadores. Boa tarde. Boa tarde, Igor. Obrigado aí, né, pela pergunta. É sempre bom aí estar falando com você. Olha, é engraçado, né? Esse período aí que nós estamos vivendo, né, sem futebol, né, gera pouco conteúdo, né, do dia a dia, dos jogos, né, de treinos e de especulações, né? E o Atlético de repente está virando manchete de algumas questões que não tem outro cunho senão o político, né? Evidentemente que a gente imagina mais ou menos de onde isso aí pode estar saindo, mas você tem que ver que nós estamos fazendo um levantamento no clube profundo, né? Mudanças profundas. Contratamos várias auditorias para poder não apenas verificar a situação real do clube, fazer um diagnóstico, como também para refazer um plano de cargos e salários, readequar o número de funcionários no clube, readequar a questão de salários, né? O Atlético já de muito vem com muitos vícios que uma empresa que tenha que performar bem não pode ter, né? E como nós estamos imprimindo esse selo de transparência, de austeridade, de retidão, de honestidade, né? E de tentar colocar o Atlético numa situação invejável financeiramente, isso incomoda muitas pessoas, né? Que nunca tiveram esse viés, né? Nunca tiveram esse olhar. O que o torcedor atleticano tem que entender, né, e todos vocês, de um modo geral, é que quando a gente toma essas medidas impopulares, né, a gente tem que ter muita coragem. Isso é doloroso, né, mas é necessário, porque, em primeiro lugar, eu estou defendendo a instituição, né? E aí, quando isso incomoda alguns segmentos, aí vem uma contraofensiva muito grande, e isso não faz bem pro clube, né? Na verdade, faz muito mal, né? Eu não estou aqui para me servir do clube, eu estou aqui para servir do clube. Se eu quisesse evitar qualquer tipo de problema
Nesse sentido, eu não estaria fazendo, infelizmente, e com o coração partido, tantos cortes que estão sendo feitos. Eu quero lembrar que o Atlético foi dos primeiros clubes a fazer a redução dentro da lei. Nós tivemos que fazer, sim, a rescisão de vários atletas, e ainda essa semana nós vamos dar a informação a vocês de como é que foi tratado cada caso. Não foi ao Deus dará, não foi simplesmente mandado embora. Nós estamos fazendo acordo com todos e vamos cumprir. Era necessário adequar o nosso elenco ao número de atletas que o Sampaoli queria, e óbvio que isso fez com que nós tivéssemos que cortar alguns daquele antigo elenco, né? E claro que vamos brevemente trazer outros para recompor. A questão salarial, o que mais está sendo falado aí, e já para poder jogar uma pá de cal em cima desse tanto de gente que está falando bobagem aí, primeiro lugar, eu nunca neguei que o Sampaoli, quando veio para cá, tinha uma boa parte do salário dele que não era paga pelo clube. Eu até me lembro que disse, olha, nós não temos nenhum acréscimo daquilo que estava sendo pago para o Dudamel. Portanto, quem faz isso, faz através de doação, e eu não preciso aqui ficar citando nomes mais, né? Todo mundo já deve saber quem são essas pessoas que estão sempre aí nos ajudando, é o Rubens, é o Rafa, o Ricardo, o Renato. Então, essas pessoas que, na época, avalizaram a vinda do treinador, né, nas condições que ele tinha, né, fechado conosco, que eram melhores do que aquelas condições de dezembro, e dentro de um planejamento que leva em consideração não só o pagamento e em dia dos atletas, como também de contratações. Infelizmente, nós tivemos aí esse problema, né, do coronavírus, mas nós estamos trabalhando muito mais do que as pessoas imaginam em cima do fluxo de caixa do Atlético. E para o desespero, né, de alguns que estão aí tentando denegrir o nome do clube, eu quero informar vocês que ainda essa semana nós vamos estar pagando uma folha, ainda essa semana nós vamos estar pagando uma imagem e vamos estar colocando em dia praticamente 90% dos salários da área administrativa. E o Atlético, acredito eu, né, nesse ano de tantas dificuldades ainda pela frente, com certeza será um dos clubes que estará andando mais direitinho em relação ao pagamento dos seus funcionários e dos seus atletas e comissão técnica. Né? Então, infelizmente, o que acontece é isso, né? Pessoas que não querem o bem do clube, que não querem me ver aqui praticando algumas atitudes que não são populares, né? Pessoas que, na verdade, não querem que a gente tenha sucesso. Essa que é a grande verdade. Seja daqui, seja de fora, né? Fazem esse tipo de barulho, né? Hoje mesmo eu estava vendo aqui uma matéria de um jornalista, infelizmente eu sou obrigado a dizer, né? Um mau jornalista, né? Andrei, bom, eu até conheço, nunca tinha ouvido falar, Andrei Kauf, uma coisa assim. É uma pena, né, que ele tenha publicado uma matéria dando uma conotação de que o Atlético estaria indo para o rumo do Cruzeiro, né, e ele sequer nos ouviu, não ligou para o Domênico. Fiz questão de perguntar se alguém tinha recebido algum contato desse jornalista. Andrei Camp, do UOL. Andrei Camp, pois é, infelizmente. Outro dia saiu uma matéria e falando de números, eu vi que foram várias pessoas procuradas, quem quis falar, falou, não é? Mas isso não aconteceu em relação à matéria dele. Então ele está precisando aprender a fazer jornalismo sério, né? Jornalismo sério procura se informar e saber, né, o outro lado da informação. Eu sinto que há uma má vontade muito grande por parte de alguns jornalistas, principalmente do eixo Rio-São Paulo, em relação ao Atlético, porque eles não aceitam o fato do Atlético ter contratado o Sampaoli, né? E aí, de repente, veio essa situação complicada para todos os clubes, e parece que só tem o Atlético passando dificuldade. Eles deviam procurar saber como é que andam os clubes do Rio e de São Paulo, porque eu sei, porque eu converso com os presidentes de lá, a gente tem relacionamento através do nosso financeiro com o financeiro dos clubes de lá, e a situação deles é pior do que a nossa, da grande maioria.
mas você não vê falando isso. Eu não vi matéria nenhuma falando isso. Veio falar do Atlético aqui, né? Então, eles podem ficar tranquilos com relação a isso. Cuidem lá daqueles times lá deles lá. Deixa que a gente aqui, né, cuida do nosso. Eles devem achar que a gente é capial, não tem condição de ter um bom treinador, um bom elenco. Eles são realmente muito bairristas em relação a isso. Não todos, né? Tem os que são aqueles que eu considero de primeira linha, como o Mauro César, como o próprio PVC e outros desse mesmo segmento, que são pessoas que procuram se informar, que me ligam, né, que são duros nas perguntas, que não abrem mão de fazer os questionamentos da maneira que quiserem, e a gente procura esclarecer. Agora, jornalismo encomendado, daqueles que o cara vem e faz uma matéria sem procurar saber a verdade, a esse aí nós vamos estar sempre combatendo, e eu não vou deixar de dizer aqui. Ô Sérgio, mas em relação a essa insatisfação interna no grupo, o Alexandre Matos está ciente dela, não vai ser pego de surpresa como foi o Rui Costa no frigir dos ovos ali, depois de um momento mais perigoso, e como que está sendo tratado isso? Olha, eu conversei com o Alexandre Matos na sexta-feira, né? E ele me falou que estava conversando com os atletas, que todos estão entendendo o momento, né? Que sabem que nós estamos fazendo um esforço muito grande. A grande maioria dos jogadores que estavam aqui no ano passado me conhece bem, sabe que eu sou uma pessoa de palavra, que eu honro aquilo que prometo para eles, que eu sempre tive lá. Ano passado eu tive algumas vezes explicando a situação do clube, de alguns atrasos, e depois nós colocamos em dia. Então eles já sabem que isso acontece, mas que eu cumpro. E como eu estou dizendo aqui, né, eles podem... eu não acredito que isso seja verdade. Eu acho que isso aí é muito mais oba-oba aí de alguém que queira criar algum tipo de problema para o clube. Nossos atletas estão lá, estão treinando com toda a estrutura. Como eu falei para vocês, essa semana nós devemos estar acertando com eles isso aí, um salário mais uma imagem, mais os funcionários, e vamos continuar trabalhando para estar colocando tudo em dia. Você vê aí que clubes como Palmeiras, Flamengo, o próprio Grêmio, jogaram imagens para 2021. Quer dizer, não sei esses clubes que de fato estão numa situação financeira melhor do que a nossa. Estão tendo dificuldades. Eu ouvi dizer até o Flamengo andou pegando uma linha de crédito aí de 40 milhões junto ao Banco Santander. Então, gente, o que é isso? Por que o Atlético seria diferente? E ainda assim, nós estamos fazendo um esforço e estamos acertando o que a gente pode. Então, a torcida do Atlético pode ficar tranquila que o que tem aí é tudo oba-oba, né? É tudo muita especulação de quem quer o mal do clube. Eu estou trabalhando duro, calado com a minha equipe, e quero deixar aqui claro que a torcida já me conhece e sabe que eu sou um homem direito, correto, de bem e de palavra, né? Nossa situação, ela não é tranquila, como de resto o restante do futebol brasileiro que vem passando por problemas. Mas aqui tem gente competente, tem gente honesta, que tem buscado empresas sérias para poder não só diagnosticar o problema do clube de tantos e tantos anos endividado, para encontrar soluções e colocar o clube numa situação financeira invejável. Isso leva um certo tempo, mas nós vamos fazer. Queiram ou não, não adianta, eu vou fazer isso até o último dia do meu mandato. Bom, Sérgio, só para mais uma, até para passar para todo mundo, senão fica monopolizando também o Igor a entrevista. Você falou dessa... é bom nome isso aí. Igor, até porque é bom que você se tocou, porque acho que o pessoal já estava aqui pensando que você ia terminar com você. Não, pera, até merece. Vinheta, dá licença, Sérgio, com todo respeito. 98, Futebol Clube apresenta Igor Entrevista. Mas Sérgio falou sobre a questão financeira, sobre adequações que vão ter que ser feitas no clube. Ô Sérgio, em relação a esses cortes que você está tendo que fazer, tanto em termos de pessoal, ele vai atingir algumas outras áreas, porque a gente que acompanha o futebol vê uma realidade completamente diferente. E eu vou citar um exemplo para trazer, por exemplo,
de quem tá em casa, o Atlético tá devendo o mundo e usando papel higiênico folha tripla. Podia usar um papel higiênico folha dupla, né? O perfumado com aroma de rosas, poderia ser vai chegar esses luxos, esse excesso de luxo do futebol, esse corte vai chegar a ele também. E outra, o Atlético tem um relatório da Ernst Young já em mãos. Se por acaso acontecer da liberação das compras dos cartões corporativos do Atlético, se é que eles existem, vai chegar a ser um espanto também, como foi do outro lado? Como que está sendo tratada essa questão toda também? Sim. Igor, primeiro, o Atlético não tem cartão corporativo e até onde eu sei, nunca teve. Tá? Então essa é uma questão que, se estão tentando colocar o Atlético na mesma prateleira do Cruzeiro, esqueçam, porque não tinha cartão corporativo. Segundo, de fato, nós também, quando você fala em redução de custo, você tem que aplicar isso de cabo a rabo, entendeu? Literalmente, então, é cabo a rabo, né, presidente? De cabo a rabo. Então não chega a ser um papel higiênico tico-tico. Esse que aí que o Rodrigo tá colocando aí na rádio. Não, usou o banheiro aqui também esses dias? Não, meu Sérgio. Inclusive o Igor Tepp sai daqui pra ir fazer na Cidade do Galo. Aí, rosa que parece uma lixa, né, velho? Esfoliação. Eu vou falar que no máximo o Rodrigo deixou aí um bidê e um chuveirinho. Né? Não gastar nem papel. Aqui tem um esfoliante para as nádegas, velho. Mas então é o seguinte, é óbvio que nós temos que criar outros mecanismos. Os tempos mudaram e nós temos que nos adaptar a eles, né? Então, aqueles hotéis de alto luxo, né? Aquelas mordomias desnecessárias. O jogador chega num hotel, por exemplo, ele fica no quarto, ele tem que ter uma boa cama, um bom chuveiro, uma boa televisão, né? A parte do café da manhã, que a gente tem lá os nossos nutricionistas, que café, almoço, jantar, enfim, tudo dentro de uma condição salutar, né? Então aquilo que com certeza eles teriam na casa deles, sem nenhum tipo de grande luxo, mas o suficiente para o cara estar confortável, descansando, se preparando para os jogos, né? Que, aliás, é mais ou menos o que a gente tem lá no nosso centro de treinamento. Quem conhece o nosso hotel sabe que é um hotel que atende muito bem, não tem nada de grande luxo, a comida também é uma comida normal, né? Não tem nada de muito sofisticado. Então, acho que a gente tem que procurar encontrar reduções em tudo, né? Porque não é só para poder reduzir, é também para ser um exemplo, né? Nós não vamos deixar de investir no time de futebol. Outro dia alguém me falou sobre salários elevados e está mandando um funcionário que ganha pouco embora. Olha, em primeiro lugar, o Atlético tem como carro-chefe o futebol. Então, é ali que nós temos que fazer, né, focar os nossos investimentos e sacrificar em todas as outras áreas, porque o futebol, com um investimento certo, eu espero estar fazendo com o Alexandre à frente aí, cuidando muito bem de tudo, e trazendo então vitórias e títulos, é só assim que nós vamos conseguir recuperar também e melhorar a saúde financeira do clube, né? Porque você passa a ter, lógico que agora não, mas quando a coisa estiver liberada, você passa a ter grandes públicos, você passa a vender mais camisa, você passa a ter mais acesso em redes sociais, que vende, você passa a ter mais prêmios, né? Os valores relacionados à colocação nos campeonatos também ficam maiores. Então, você valoriza o elenco também. Então, é um efeito dominó positivo. Por isso, o foco nosso né, de estar investindo com o pé no chão mais acertadamente, né, de forma cirúrgica, no elenco e, claro, cortando todo e qualquer tipo de despesa que o clube tenha e que, óbvio, possa ser substituída ou mesmo, né, readequada. Presidente Sérgio Sete Câmara, olha, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito pro nosso time, esse galo gostoso, e eu fico preocupado, agora não fico mais, eu estava preocupado, mas eu sei que a capacidade do
do presidente Sérgio, porque tem time aí, eu não queria falar, tem time aí que tá com problemas. Tem time por aí que tem problemas, essas coisas, e não tá resolvendo e tá complicado. E eu sei que não é o nosso caso. Então, por isso que eu vou te fazer a pergunta agora, Sérgio. O que teremos para almoçar aí na casa do presidente do Galo? O que teremos hoje de rango? Quero saber isso. Isso é que me interessa no exato momento. Que eu sei que o resto dos problemas você toma conta e muito bem. Por favor. Durante a semana tem que ser aquela comidinha normal mesmo, pô. Arroz, feijão, uma saladinha, né? Um franguinho, é isso. Não foge muito disso. Mas nem um fazãozinho de segunda-feira. Segunda-feira é dia de fazão, velho. Fazão, pode ser uma carninha moída também. Bom, a carninha moída. A carninha moída é boa. Ovo frito em cima do arroz, assim. Muito bom. Aí, ó. Ô, presidente, prazer falar com o senhor aqui no 90. O bom é simples. O bom é o simples. Isso é uma coisa que eu falo sempre. O bom é o simples. Você fica aí pedindo, às vezes eu já cansei de ir em restaurante chique, cheguei e pedi aquela comida sofisticada, caríssima, etc. E aí, quando você vai comer, você fala, pô, mas isso aqui era melhor ter comido um sanduba lá do Rodrigo lá. Seu burger. Pô, do seu burger, né? E aí, pô. Então, essa é a verdade. O bom é o simples. Ô, presidente, aqui Cadabrão, velho de guerra, falando, prazer falar com o senhor. Sou sempre muito solícito, muito educado para conosco. E eu te conto um restaurante caro aqui em Belo Horizonte, que eu fui no aniversário da minha mãe. Ela pediu um prato que era peixe com camarão, vieram 4 bolinhas de peixe do tamanho de uma moeda de R$1 e um camarão em cima de cada um, velho. É um lugar famoso. Mas tirando essa parte... Você tá pagando até hoje, né? Nobre, que ódio, velho. A sorte que o meu prato veio mais fácil foi 1,5 comigo aqui. E um lugar caro, velho. Mas lá pro drive-thru. Nunca mais fiz isso. Normalmente é assim mesmo. Ô, presidente, seguinte, falando do macro agora, o senhor já falou do Atlético, agora o senhor acabou de ter eleito um companheiro presidente de clube também, que chama Sérgio, que é advogado e que tá lutando vai ter que lutar pela austeridade. Existe alguma coincidência que o nome Sérgio, quando o cara nasce, é para ser presidente do clube, é para ser advogado? O senhor participa da comunidade Sérgio, os presidentes de clubes, advogados do Facebook? O senhor tem um bom relacionamento com ele? Como é que é isso? Rapaz, tinha um colega nosso da comunidade de Sérgio Facebook que saiu agora recentemente aí, né? Tirando pra todo lado, mas... Fala isso. O Sérgio, eu já conheço de muitos anos, né? Um advogado brilhante, o pai dele desembargador do Tribunal de Justiça, doutor Joaquim Herculano, uma pessoa que eu já conhecia de muito tempo, uma cabeça brilhante. Já fizemos pescaria juntos, então, o homem decorava o baralho inteiro. Joguei só uma vez, nunca mais joguei, pelo amor de Deus. Mas enfim, o Sérgio é uma pessoa que, até onde eu sei, ele está extremamente bem intencionado, claro, muito corajoso aí de enfrentar o clube nessa situação tão difícil aí que aparentemente está, né, pelo que a gente vê aí da imprensa e dos números que foram publicados. E tem outra coincidência, né, porque na verdade meu nome é Sérgio Santos Sete Câmara. Que isso? Sérgio Santos Rodrigues. E a minha família tem uma parte que cortou depois, mas também tinha Rodrigues. Então a gente tem uma relação boa aí, mas eu acho que no dado momento eles se perderam no caminho e foram parar lá no Cruzeiro. Agora, presidente, só para não perder a oportunidade, né? E a gente tem uma ótima relação, eu cumprimentei, claro, depois que foi eleito. Acho que temos que ter em mente que nós somos adversários e adversários ferrenhos em campo, mas nós não somos inimigos, né? E que o exemplo que os diretores, presidentes, enfim, os dirigentes dos clubes de futebol dão fora de campo não pode passar de uma gozação, de uma brincadeira, que é o que eu acho que é legal e é o que eu acho que enriquece essa nossa rivalidade. Não a violência. Violência fora, né? Vocês sabem, eu desde lá do início, quando tomei posse, fui a favor da volta dos jogos, inclusive com torcida dividida. Mas, infelizmente, as coisas não fluíram como eu gostaria. E uma parte disso se deve também a uma meia dúzia de vândalos
que nos jogos que nós ainda tínhamos aquelas torcidas 90-10, entraram ali em conflito e sem querer dizer e tal, acho que quem tinha razão, quem não tinha, acho que depois de você ver a violência acontecer, ninguém pode dizer que tem razão, né? Então, quem sabe, né, com ele aí, a gente conversando e se acertando aí com relação a esses procedimentos, sem querer espertezas, né, que foi isso que acabou me desanimando. Na hora que a gente foi tentar fazer isso, via do lado de lá muita coisa que a gente via que era de esperteza. As pessoas têm que estar desarmadas para conseguir fazer isso. Então, se ele tiver, eu também estou disposto, a gente vai estar sempre sentando, vai estar sempre conversando, e na hora do jogo, aí sim, o pega para capar, nós queremos passar por cima e ganhar e tudo mais, mas é tudo dentro de um nível que faça com que o torcedor de bem, as famílias, as pessoas que gostam do espetáculo possam frequentar o estádio, torcer, gritar pelo seu time, vaiar, xingar, aquilo que todo mundo está acostumado a fazer, que é tão gostoso, que faz com que a gente se apaixone pelo futebol, né? Quem sabe com ele agora lá a gente possa conseguir isso. Já tinha uma boa relação com esse pessoal que assumiu no início do ano lá, do núcleo gestor, pessoas de bem também, e agora com o Sérgio lá à frente, eu espero continuar esse diálogo e que a gente possa ter, né, em breve essa situação. Acontece só um detalhe, não vou deixar de dar a minha alfinetada, né? Claro. Isso só pode acontecer hoje no Campeonato Mineiro. Outro dia eu vi ele falando ali que os adversários dele não seria Atlético, que seria Grêmio, São Paulo, mas acho que ele ainda não, né? Acho que a vitória dele ainda está assim, né, comemorando e justamente, né, ele tanto lutou para isso, mas tem que falar com ele lá que, que inclusive vai jogar com o Luverdense, com o CSA, com o Oeste, não é? Quem vai jogar com o São Paulo, quem vai jogar com o Grêmio, é o Atlético, né? E pelo que eu tô vendo aí, durante um bom tempo. Nada, presidente, é só pré-temporada esse ano que vem nós estamos de volta. Ô, presidente, eu vou fazer uma pergunta também, que aliás é uma pergunta feita pelos torcedores do Atlético aqui no nosso chat. Que aliás, chat, tá bombando aqui, incrível recorde o número de participações aqui no nosso canal. Muita gente parabenizando você pela gestão, viu, Sérgio? Dizendo que dando os parabéns, porque também tá vendo a situação de outros clubes no país, não só a situação do rival, mas todo mundo parabenizando e querendo saber sobre a situação do Elias. Elias acionou o Atlético da Justiça, é mais uma informação também que veio nesse bolo aí do final de semana, e se a pedida dele é dentro daquilo que o Atlético acha que tá certo, é justo, é pra conversar e negociar, ou se a pedida tá além daquilo que o Atlético acha que é justo, presidente? Tá além, não só a dele, como a do Michael Bolt também, é uma pedida absurda. Vocês vão concordar comigo que se tem uma coisa que o Atlético tem sido campeão seguidamente aí, em processos judiciais e administrativos, né? Nós temos uma pessoa extremamente capaz na frente, que é o Lázaro, né? que acho que é um tipo do advogado que ninguém quer enfrentar. Ele claro, eu também sou advogado, a gente está sempre discutindo e dividindo opiniões e montando estratégias, né? Mas uma coisa é pedir, outra coisa é levar, né? Então, se eu diria a vocês que eu estou muito tranquilo, o que eles estão pedindo é absurdo, não é isso aí que eles estão pleiteando, e exatamente por isso é que nós não fizemos acordo. Na medida em que nós entendemos que o valor é outro, e aí a gente faz uma proposta, claro, e eles não aceitam, então, tudo bem, então não tem acordo, vai lá pedir o que você acha que tem que pedir, não, vamos nos defender e vamos provar em juízo, no tempo oportuno, que o valor não era aquele, que o valor era inferior, ou quem sabe, durante o decorrer do processo, né, eles sejam orientados a fazer um acordo que talvez seja bom para ambas as partes e resolver isso daí. O certo é que o atleta não vai sair pagando porque o camarada acha que tem direito de receber uma fortuna, aquilo que ele pleiteia, simplesmente para não ter uma reclamação trabalhista. Isso não.
Se o camarada pede aquilo que a gente entende que não é devido, ele pode ir lá procurar os direitos dele e a gente faz a defesa, faz o contingenciamento do valor que a gente entende que é devido, ou seja, deixa aquilo já devidamente separado, vai separando com o tempo, né? E aí, lá na frente, a gente não é pego, vamos dizer assim, de surpresa muitas vezes. Esse contingenciamento é uma coisa que, por exemplo, não era feito no clube, que nós vamos passar a fazer, né, diante de tudo que está sendo aplicado aqui. O cara entra na Justiça do Trabalho pedindo X, mesmo que seja um absurdo, a gente vai tentar contingenciar aquele valor ali. Certo. Quando nós fizermos um acordo ou quando nós tivermos que pagar efetivamente no trânsito e julgado do processo, aí nós vamos pagar aquilo que foi objeto da decisão, que no máximo será aquilo que ele estaria pedindo. Então, o contingenciamento leva em consideração até mesmo pleitos absurdos, para que você tem aquilo ali devidamente reservado. E não seja... O Michael Bolt tem ainda um fator mais absurdo ainda, porque ele cobra um ano a mais de contrato que, no nosso modo de entender, não se aplica. Mas vamos aguardar. Pode anotar guarda esse programa no arquivo aí, que depois nós vamos voltar aqui para falar da decisão do Michael Bolt, tá bom? Eu tô super tranquilo. Muito bom, presidente. Sérgio, é o Adroaldo, tudo jóia? Fala, Adroaldo. Beleza, olha só. Você apanhou muito quando você usou a palavra austeridade. E hoje a gente tem visto aí que para todo o Brasil, né, até fora do país aí, a austeridade é uma realidade de todos os clubes. Agora a gente está vendo aí todos os clubes tomando medidas, reduções, questão salarial e tal. Você acha que isso vai ser a tendência, que de fato isso vai prevalecer, essa questão até de redução de salários de atletas, aqueles salários mais exorbitantes aí, ou depois que as coisas voltarem ao normal, a pandemia passar, o futebol voltar ao seu normal aí, tudo volta ao que era antes? Boa tarde, Adroaldo, obrigado aí pela pergunta, sempre um prazer falar com você também. Cara, olha, eu tenho absoluta certeza de que isso que nós estamos passando vai mudar muitas coisas em vários segmentos e o futebol não vai deixar de ser um deles, né? Na verdade, o que nós estamos vivendo é uma mudança que as pessoas não, muitas vezes, assim, a moçada mais jovem vai entender o que eu estou falando. Não que eu seja muito antenado nisso, longe disso, mas é porque como eu estou aqui à frente e estou sempre vendo e participando dessas conversas, a gente vai aprendendo. Futebol caminha para deixar de ser um programa na TV, né? Futebol caminha para o streaming, futebol caminha para o pay-per-view efetivo de internet, né? O futebol caminha para redes sociais, para venda de conteúdos específicos para quem é sócio-torcedor. O futebol caminha para muita coisa nova, né? E claro que vai ter que se adaptar também à nova realidade financeira do mundo, eu diria, né? E eu acho que isso vai começar lá da Europa mesmo, né? Porque essa cultura dos altíssimos salários que nós temos hoje aqui no Brasil, ela é decorrente de uma coisa que começou lá atrás na Europa e que foi se expandindo mundo afora, claro, né? Guardadas as proporções da capacidade financeira de cada clube, de cada país, né? Nós não temos a capacidade financeira de clubes europeus, né? Pelo menos dos grandes clubes europeus, mas isso influenciou. E isso interferiu culturalmente no futebol e endividou muitos clubes, né? Some-se a isso aí a Lei Pelé, que prevê essas indenizações, quando você dispensa um atleta, de 100% daquilo que é devido no contrato dele, né? Quer dizer, não existe nenhum profissional no Brasil e talvez no mundo que tenha essas situações assim de forma corrente, né? Pode ter excepcionalmente, mas não existe nenhum empregado no Brasil hoje, fora jogador de futebol, que quando é mandado embora recebe todo o restante do contrato dele. É um negócio absurdo, porque o cara vem muitas vezes, né, com a promessa de que vai jogar, fazer acontecer, gols e tal, e aí o cara senta em cima do contrato, né, Sérgio? Deita em cima do contrato, eu costumo dizer. Ele deita, né? Aí vai lá de segunda a sexta, vai, joga e tal, pá. Sabe, assim, não chega, ele é até privilegiado, porque como ele nem joga, ele trabalha de segunda a sexta e faz domingo, sábado e domingo, fazer churrasco com a família e assistir futebol na televisão. Que beleza.
e ganhando o mesmo que os outros, né? Quer dizer, não pode, tá tudo errado. A gente tem que acertar isso daí, tem que ajustar isso daí. Eu acho que os atletas têm que ser bem remunerados, mas acho que existem exageros que devem ser, acredito eu, depois desse coronavírus, readequado, e até mesmo os grandes clubes de futebol, né, que se assustaram estão assustados com o que está acontecendo, vão ter outras políticas de contratação e outras políticas salariais. Eu quero crer que já começa pelo próprio mercado. Aquele jogador que valia 10, né, agora depois do coronavírus, vai estar valendo a metade. Até porque não vai ter aquela disputa, né, Sérgio? Aquele leilão, né? Poucos clubes vão poder se meter numa aventura dessa, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. É verdade. Muito bem, deixou. Grande Sérgio, que é o Milton, beleza? Vem, quer ver? Não, só. Tudo bom, Sérgio? Acho que ele não. Te janelou. Eu acho que caiu. Janelou, Milton. Inacreditável. Trouxa! Ele tá aí, eu tô aqui, mas o seu microfone é que não tá funcionando. Não, agora tá, não? Peraí que agora nós vamos ver que tem um ajuste aqui, presidente, só um minutinho. Vamos ver se é alguma coisa aqui na mesa. Milton, recita um poema aí, vai. Milton, eu tô sentindo que tem aí alguma coisa aí. Passa pra cá, Milton. É um boicote, hein? Não, é verdade, deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar. Nossa, encostei no microfone do Igor. Agora sim, vamos lá. O microfone de Igor Entrevista, esse? Só o microfone dele funciona. É verdade. Mas vamos lá. É duro, hein? Vamos lá. Não quero falar nada com você hoje, não. Só não, é só uma observação. Quando você falou que são bairristas mesmo, Rio, São Paulo, mas são mesmo. Isso aí, a todo momento você vê isso. E ontem mesmo eu fui testemunha ocular. Por quê? Num site, aí tava assim, na primeira página. São Paulo conquista o Mundial. Aqueles que estão, né? Reprisando. Aí depois, embaixo, veio assim. Vasco da Gama conquista sua primeira Libertadores. Aí mais abaixo, Internacional faz festa no Beira-Rio com a conquista também da Libertadores. Sei. Aí mais um pouquinho embaixo tá assim, mais uma denúncia no Cruzeiro. Vai pro inferno, pelo amor de Deus. Ô, Gil, pra gente encerrar com o Sérgio, Milton já fez a graça dele aqui. Mas ele tem razão, hein? Tem razão. Estão surgindo, Sérgio, várias reportagens a respeito de contratações do Atlético, né? Que eu não vou pedir pra você falar, porque você já falou que não fala também. Mas me explica uma lógica, por exemplo, de uma possível contratação do Eduardo Vargas, ou no começo do ano, o próprio Rui Costa confirmou que o Atlético foi atrás dele e achou caro. E na época o dólar tava 4,30, o euro tava 4,30. Agora o euro com 6,7, como é que pode existir uma possibilidade de uma contratação de um jogador desse porte? Ô Igor, na verdade, vocês sabem, eu não falo de contratação, de especulação, de nada. E esse aí que você acabou de me falar aí também, para mim, surpresa, mas enfim, de fato, lá no início do ano, o Rui chegou a tentar um contato com ele, que parece que durante o período que ele trabalhou no Grêmio, eles tinham uma relação muito boa, mas não existe nada em relação a esse jogador, e aí eu acabei de responder, né, que pode até vir a ter alguma coisa em relação a esse ou qualquer outro atleta, mas com certeza não vai ser nas mesmas condições, levando o preço que está aí de dólar ou de euro. Todos os negócios vão levar em consideração mesmo o real, é aquilo que é possível ser pago, e pelo que nós estamos vendo aí vai ser bastante complicado qualquer tipo de negociação. Agora você tem que ver o seguinte, assim como o Atlético também, tá? Se chegar aqui uma proposta para um ou outro atleta que seja interessante, nós vamos vender por 2 motivos. 1, vou fazer caixa. 2, vou diminuir a folha. Entendeu? Então, hoje em dia tem muita gente que está querendo se desfazer de jogador, como não tem futebol, para poder fazer um caixa, para estar pagando a folha durante esse período sem receita, e também para tentar reduzir a sua própria folha, jogando para outro clube assumir. Então, esse tipo de coisa nós não vamos fazer aqui, não. Nós vamos deixar para fazer alguma contratação, como eu disse, quando nós já tivermos com a situação dos atletas em dia, né, em comissão técnica, né, falaram aí, o Sampaoli está em dia. Não tá não. Nós estamos tendo que fazer parcelamento de coisas para ele também, e ele, aliás,
foi muito bacana e aceitou não só a redução lá que nós aplicamos, como também nós tivemos que fazer alguns parcelamentos de valores que eram devidos a ele, de luvas e etc. Parcelou também, quer dizer, como eu disse, né? O camarada vem, faz uma matéria, né? Começa a soltar coisas aí, eu não sei se é encomendado ou se é porque está com dor de cotovelo. Eu sei que a torcida do Atlético tem que entender que esse tipo de gente não gosta do clube, né? E que ela tem que acreditar no presidente. Então, toda vez que aparecer um cara desse falando uma bobagem dessa, abra o olho, fique atento, porque com certeza o que não falta é gente para querer falar mal do Atlético e queremos prejudicar. O Atlético parece que vai incomodar muita gente e eles já sabem disso. Então, presidente, nós vamos nos organizar, nós estamos fazendo uma administração correta, dura. O momento agora é um momento difícil, nós estamos tendo que fazer cortes profundos a contragosto, a grande maioria, mas alguns eram realmente necessários e estão sendo todos eles feitos e podem ficar tranquilos. O Atlético que vem aí é um Atlético transparente, que não vai ter que esconder nada de ninguém, os números vão estar todos no nosso portal da transparência, né? O clube vai estar sendo auditado em todos os seus setores, não vai ter segredo para ninguém, né? Claro que existem segredos de negócios, quando você tem que fazer um tipo de uma contratação, uma coisa assim, nós não vamos estar falando como é e quando é, mas depois de feita vai estar tudo lá. Quanto foi que se pagou, quanto é que tem que se pagar, né? O que o clube tem de dívida, o que nós estamos fazendo para poder melhorar, né? A situação do clube de um modo geral, essa é uma obrigação nossa, né? Não só deixar tudo às claras para o nosso conselho, como também para toda a torcida atleticana, né? Então isso não é feito do dia para a noite, mas está sendo sim trabalhado e nós vamos entregar isso para nossa torcida. Presidente, que ocasião, o negócio é o seguinte, eu ia fazer uma pergunta pro senhor, mas eu já sei a resposta, então eu já dou resposta, porque é o seguinte, o Cruzeiro pode mandar uma proposta pro Atlético, o Cruzeiro não tem dinheiro, então eu não vou nem te perguntar. Bom, presidente, muito obrigado por falar mais uma vez, ser tão gentil com a gente aqui na 98 e falar com a 98 Futebol Clube, esclarecer esses pontos todos aí, acho que ficou bem claro pro torcedor, viu? Tudo de bom pra você, ótima semana. Obrigado aí, é sempre bom falar com todos vocês, é um momento de descontração, confesso que esse bate-papo nosso aí, informal, me dá até muita tranquilidade para estar expondo a situação do clube, dentro do espírito de leveza, que eu acho que tem que ser sempre o futebol, né? E não uma forma persecutória, uma coisa que a gente vê que busca denegrir a imagem do clube. Esse tipo de jornalismo não tem mais espaço, né? Eu acho que quando você dá alguma notícia ou fala alguma coisa de alguém ou de uma instituição, o mínimo que se espera é que ela seja ouvida. E isso não tem acontecido em determinadas situações. Por isso é muito bom ter esse tipo de espaço aí com vocês que nos franqueiam a palavra, nos perguntam, a gente responde tudo, como responderia a estas pessoas ou esses jornalistas, maus jornalistas, eu diria, que deixam de fazer os questionamentos, né, devidos para que a gente possa esclarecer ou pelo menos dar a nossa versão, né? Mas é isso, obrigado, um grande abraço a todos e um grande abraço à torcida atleticana. Muito bom, obrigado pelas palavras, Sérgio. Obrigado, presidente.